Bom dia, irmão, irmã. É, Vamos começar mais uma escola dominical na paz de Nosso Senhor, Yahu, em nome de Yeshua, né, Jesus Cristo, e na luz, na inspiração do Espírito Santo, né, Ruach HaKadosh. Vamos começar mais uma escola dominical, hoje sobre o mistério do Gólgota, a crucificação de Cristo. Por que eu vou falar disso? Eu li esses tempos, né, ali na rede social, uma descoberta científica, né, que Cristo não teria morrido na cruz para perdoar os pecados, para salvar a humanidade. Ele teria morrido, segundo os cientistas, né, segundo arqueólogos, ou para uma situação política. Era revolucionária a situação de Jesus, né, segundo eles. Aí a questão que vem, é isso? É para salvar nossos pecados, né? Para salvar a humanidade? Eu acho que as duas coisas, também Cristo era revolucionário, sim. Ele lutava contra os poderes do mundo, contra o Senhor do mundo, né? Contra os arcontes, contra conceitos aí que os gnósticos tinham bem em conta, né? E que parece que um pouco foi esquecido isso. Os poderes, os poderosos, os governantes do mundo material, né? No mundo de poder, né? Dinheiro e tudo mais. Mas também nós vamos dar uma lição de cristianismo místico. Vamos ver o que Cristo, né, quis também, trabalhou também nessa morte e ressurreição na cruz, né? Então, podemos começar lá em Mateus, né? Mateus 27, 28. Despindo, vestiram um manto de carmesim, em seguida, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita. Então, assim, ele foi crucificado depois, né? Outro versículo que tem em Marcos 15, 16 e Mateus 27 e 28. Lucas 23, 24 também. Então, é muito parecido esses relatos dos evangelhos sinóticos, né? Os 3 primeiros evangelhos. Do Novo Testamento, claro, né? Mas então, a nível de cristianismo místico, Cristo, né? Ele teve mais do que morrer e ressuscitar, né? Ele é o maior iniciado, né, na nossa era, Cristo, né? Ele então ele é muito diferente dos outros mestres que vieram antes. Por quê? Porque os outros estão sujeitos à lei do renascimento, à reencarnação, né? E Cristo, Jesus, não. Ele superou essa situação da lei do renascimento, né? Então o sangue dele, claro, nós sabemos que é o único meio purificador e salvador, né, a nível teológico. Mas, e ao mesmo tempo Cristo veio para, sei lá, a maioria da população, né? A maioria da população que está sujeita à lei do renascimento, e a lei também estava a Torá, né? Aquela questão de castigo, a questão do pecado, né? Então Cristo, ele nos liberta disso. Ele tem a nova situação, a situação da graça, a situação do amor, né? Então em Yeshua, em Jesus aí, a situação mudou. A nível místico, então, ele é o maior iniciado, é solar, né? É o maior iniciado solar, inclusive. Alguns dizem que ele foi o criador do Sol, né? Então, Cristo trabalhou especialmente nessa obra aí. E quando ele morreu, crucificado, o Espírito, né? Esse Espírito solar de Cristo, ele entrou na Terra, né? Então, ele continua influenciando depois, além de ressuscitar, além de aparecer de dentro do mundo para fora, né? Então, né, ele acaba fazendo esse trabalho, esse espírito solar de Cristo entra na Terra, né, quando é crucificado, né? Então a luz espiritual solar, ela inunda a Terra, né, quando Cristo é crucificado. Então o trabalho de Cristo é místico, é cósmico, né? Ele é muito maior do que um homem morrendo numa cruz, né? Tanto a nível revolucionário como a nível religioso, né? É muito maior, é a nível místico mesmo, né? Então aquela velha aliança que estava sujeita à lei, ao corpo de desejos, né, que nem corpo de sentimentos, essa situação astral, né, isso é superado. Por quê? Porque é construído um novo veículo com Cristo, né? É construído com amor e altruísmo um corpo vital, é o corpo glorioso, né, que muitas vezes você fala na Bíblia, né, no Novo Testamento.
né? Então, uma natureza já que é um reino que a carne não herda, né? A carne não herda esse reino de Deus. Então, é uma outra situação que ela vem aí com a lição, com o exemplo, com Cristo, né? Porque antes era a lei do renascimento, era karma, era a Torá, eram os 613 mandamentos, né? Era leis alimentares, costumes, né? Muitas proibições, muita situação corporal também, né? E depois de Cristo é o amor, é a graça, né? Uma situação simples, mas é uma situação que também exige um trabalho do cristão, né? Do crente ou do místico cristão mais ainda, né? Então, ele é mais do que uma situação revolucionária política, né, que nem dizem os cientistas, e também é mais do que um simples perdão dos pecados ou essa salvação teológica, né? Tem um trabalho nosso ativo também no meio disso tudo, que é um trabalho de repetição, de altruísmo, de amor ao próximo, de evolução espiritual também. Nós também caminhamos nisso, né? Então nós estamos ativos nessa obra. Claro que o nosso sistema mudou, ele não é, né? O sistema do cristão, ele já não está sujeito só a cabala, karma, né? Pecado, resultado do pecado, não. Ele está salvo mesmo, né? Dessa situação, né? Está salvo da situação kármica. E isso também, em nível espiritual, né? Póstumo aí, segue um caminho diferente, né? Segue um caminho diferente. É um caminho já de eternidade, né? Então, o que no Oriente podemos chamar de Mahatmas são liberados, homens libertos, né? Os cristãos seriam liberados desse renascimento. Não que não exista também o renascimento, existe sim, né? Mas o renascimento ele não salva essa alma, não salva esse homem, essa pessoa, né? Que é coletiva ainda a salvação, então tem mais situações ainda, né? Nós trabalhamos pelo corpo de Cristo, nós unimos. Não é eu, você, individual, né? Não é isso não. É um corpo coletivo, é um novo Adão. Cristo é um novo Adão e Adão é a humanidade. Né? A tradução de Adão não é um homem lá que começou pré-histórico, viveu num paraíso Éden, tipo floresta, né? Não é isso. É o Adão no paraíso, tá junto de Deus mesmo. Deus anda no paraíso junto com Adão, né? Então ele está junto com Deus, ó. Então nós temos que voltar nisso, né? Voltar junto ao Criador. Então é isso que a nossa escola dominical de hoje aí tenta ensinar. Mas irmãos, irmãs, amigos, acabamos mais uma escola dominical, né? Com as lições de Lucas 23, 24, Marcos 15, 16 e Mateus 27, 28. Cristo crucificado, conflito entre ciência e religião e terceira, misticismo agora. O cristianismo místico dando sua voz aí também ao que foi, né? E tem muito mais que isso que eu expliquei, claro, são lições mais profundas, mas eu fiz um resumo, né? Que o espírito solar de Cristo, ele entrou na Terra e ele continua nos influenciando. E ele, Cristo, também continua influenciando, depois de ressuscitado, além inspiração, praticamente incorporação, né, de sacerdotes e nos raburá, né, que nem eu vi no autor aí. Isso era uma situação espiritual e Cristo presente nessa santa ceia, né? Por isso que as igrejas as continuaram com o ritual, mas ainda Cristo não está se manifestando mais falando ali, né? Que com os primeiros sacerdotes ele provavelmente falava, se manifestava ali, vivo, né? Cristo, mesmo espiritual, né? Estava ali. Então, esse é um grande mistério também do cristianismo primitivo, né? Mais vivo e sim, por isso que não tiveram dúvida nenhuma da presença de Cristo, né? Não era simplesmente um culto inventado, nem muito atual, né? Porque eu me curei de uma doença, agora não, é muito mais que isso, né? A situação dos primeiros cristãos era muito mais profunda. Tá bom, irmãos, até a próxima. Estejam com Deus, com o Espírito Santo, o Pai eterno também, né? E com Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí sim, Salvador da nossa alma, do nosso corpo, da nossa construção de corpo vital e
né, de uma nova natureza. Até mais.